Glória a Deus, que bênção. Irmãos, abra sua Bíblia, Ageu, capítulo 2. Enquanto você localiza, eu quero te contextualizar para que você entenda exatamente o contexto em que esse homem de Deus é levantado, esse profeta, e para que você entenda também exatamente o contexto do que essa palavra quer falar com cada um de nós hoje, aqui nesse lugar. Eu vou pedir para você, você preste muita atenção, porque eu creio que é algo diferente, essa porção que o Senhor quer derramar hoje aqui, então que você a receba com alegria. Em 587 a.C., um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele investe contra Judá e acaba invadindo Judá. Nessa invasão, ele destrói as muralhas, porque Judá era considerado um reino fortificado. Ele destrói as muralhas e invade o templo do Senhor. Ele invade o templo, destrói o templo e saqueia todos os utensílios do templo, de ouro e de prata. Após isso, ele leva cativo o povo, já havia levado o povo do reino de Israel, e leva cativo também o povo do reino de Judá. Esse cativeiro ele vai demorar aproximadamente 70 anos. Só que o profeta Isaías havia predito, e aconteceu como ele havia predito, porque foi uma profecia, de que seria levantado um homem chamado Ciro. Esse homem ele é levantado, é o rei persa. E esse rei ele acaba invadindo a Babilônia e dominando, destruindo a Babilônia, destruindo seus deuses e seus altares. E ele emite um decreto dizendo que todo aquele povo que havia sido levado cativo poderia retornar à sua terra natal. Então Deus levanta, o rei Ciro nomeia um governante, levantado por Deus, chamado Sesbazar. E esse homem ele acaba conduzindo em torno de 43 mil do reino de Judá, do antigo reino de Judá, que haviam sido invadidos, para retornar até o reino, para fazer a reconstrução tanto do templo quanto das muralhas. E quando eles chegam até lá, eles encontram uma série de adversidades, principalmente os povos vizinhos, os samaritanos, que fazem com que esse processo de reconstrução seja suspenso. E essa obra, eu vou chamar entre aspas, ela fica parada durante aproximadamente 16 anos. Então é nesse momento que o povo é tomado por um desânimo enorme. Essa obra ela é paralisada, eles são saqueados pelos povos vizinhos e eles passam por um cenário de fome. Então, eu vou dizer assim, qualquer um de nós, talvez, se estivesse nesse contexto, literalmente nós iríamos desanimar. Só que o rei Ciro morre e assume o seu filho chamado Cambises, ou Cambises. E o seu filho, ele avança contra o reino de Judá, ele passa por cima do reino de Judá e vai até o Egito para invadir o Egito. Ele ganha a guerra no Egito, só que ele começa a tomar conhecimento de que havia uma série de revoltas que estavam surgindo na Babilônia. Então ele retorna do Egito até o reino da Babilônia com a intenção de sufocar essas rebeliões. Só que nesse caminho de volta ele acaba morrendo. E quando ele morre, provavelmente assassinado, um homem é levantado, um general de guerra valente chamado Dário. Então esse rei Dário, ele se torna rei do Império Persa, que era o rei mais poderoso daquele tempo. Então Dário volta para a Babilônia, sufoca toda a rebelião que estava acontecendo e permite com que volte a ser retomada a reconstrução do templo. Eles retomam a reconstrução do templo, só que aquelas pessoas que eram contra, eles oficiam até o rei Dário, perguntando se ele tinha dado anuência para essa reconstrução. Ele fala que não só deu anuência, como ele passa a investir nessa reconstrução e o templo começa a ser reconstruído. Era só para te contextualizar, e é nesse contexto que Deus levanta um profeta chamado Ageu. Um profeta que é levantado por Deus para encorajar líderes a fazer a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. E qualquer semelhança não é mera coincidência com homens e mulheres de Deus que estão levantados nesse tempo para fazer reconstruções daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Então nós chegamos em Ageu, capítulo 2, versículo 10, e eu quero ler essa palavra com você. Todos acharam? Se você não achou, aquele velho exemplo, você olha para cá para frente, que nós vamos ler com você. Então Ageu, capítulo 2, verso 10, diz assim, No dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite,
ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu, aí, a partir daí, que o Espírito Santo de Deus, ele toque o seu coração. Diz assim, então disse Ageu, é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Quem é que está falando aí, irmãos? O Senhor. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês, com mofo, com ferrugem, com granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Vamos ler só até aí. Eu falei uma historinha um pouco antes, a história do que aconteceu para te contextualizar. E você consegue perceber do quanto houveram idas e vindas. Levanta-se rei, Deus anuncia por meio de Isaías, lá no capítulo 44. Você vê que ele fala que vai existir um rei chamado Ciro. Ciro assume o comando do reinado da Pérsia, né? O reinado mais, vou dizer assim, mais exponente daquele tempo. Esse rei invade um império que era um império poderosíssimo chamado Império Babilônico. E dessas idas e vindas, morre rei, levanta o filho, morre o filho, levanta o general de guerra, um manda decretar, o outro manda parar. Ou seja, são idas e vindas que esse povo acaba passando. E qualquer semelhança não é mera coincidência com a vida de cada um de nós. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele traga ao seu coração, talvez, as idas e vindas que você viveu ao longo de um tempo. As idas e vindas, muitas vezes, elas batem na nossa porta na forma de uma tragédia e de uma catástrofe. Por razões que são razões diversas. Razões essas que muitas vezes nós damos causa e razões que muitas vezes nós entendemos que nós não demos causa nenhuma. Mas certo é que muitas dessas vezes a gente acaba apontando para o lugar errado. A gente olha para determinadas circunstâncias e fala assim, meu irmão, isso aqui é coisa do cão. Sim ou não? Sim. Tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente fala? É coisa do cão, é Satanás. Só que como a gente consegue perceber nessa palavra, Deus vem falar de uma forma totalmente diferente. Ele fala o seguinte, vocês vão buscar trigo, vocês esperam uma medida e vocês encontram uma medida diferente, menor. Vocês vão buscar vinho, encontram também uma medida diferente, menor. Sabe por quê? Porque eu mandei mofo, eu mandei granizo. Você entendeu? Ou seja, muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós atribuímos determinadas circunstâncias que passamos, dizendo que é coisa do inimigo, quando na verdade é um tratamento da parte de Deus nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho com você hoje. O tema dessa mensagem é eu quero que você fale assim, esse entre aspas, a reconstrução de Deus. A tópica, eu nem pedi para repetir, você repetir. Entendeu? Mas é isso mesmo. A reconstrução de Deus. Por quê? Para que você hoje saia desse lugar, certo no seu coração, de uma reconstrução que Deus fez na tua vida. E se Deus reconstruir algo em você, e você continuar numa vida de fidelidade com Ele, você vai experimentar exatamente o que diz o final do verso 19. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nesse contexto que nós lemos, em que o profeta Ageu foi levantado, e outros contextos do que a história da Bíblia conta. Certo é que existem dois aspectos, existem somente dois momentos, existem somente duas ações, existem somente duas formas que você consegue perceber que existe juízo de Deus sobre a vida do seu povo. E as duas formas são ou por desobediência ou por incredulidade. Quando a gente fala sobre incredulidade, a gente consegue ver que o povo de Deus, quando deveria ter um trajeto muito abreviado, quando deveria viver aquilo que Deus tinha estabelecido, em um curto espaço de tempo, eles passam 40 anos no deserto. Eles passam 40 anos no deserto por conta de um dos aspectos que eu falei para vocês, por conta de
incredulidade. Eles não acreditaram naquilo que Deus disse que aconteceria. Mas o outro aspecto, quando você vai ao livro de Juízes, a todo momento você vê, o povo peca contra Deus, aí Deus levanta o juiz liberta o povo vira bênção, aquela geração de bênção morre, o povo peca contra Deus, aí Deus levanta o juiz para libertar, o povo é liberto, aí aquela geração morre, o povo peca contra Deus. Ou seja, sobre esse aspecto do livro de Juízes, o povo vive maldições, o povo vive tratamentos horríveis da parte do Senhor por conta da desobediência. Então que você traga de novo ao seu coração. Se de repente você não está vivendo uma vida de desobediência, uma vida de incredulidade, porque a Bíblia aponta, Deus sempre manda não fazer, e muitas vezes por conta da nossa carne, por nossa teimosia, a gente continua sobre esses dois aspectos, ou desobediência ou incredulidade. Mas a boa nova é que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, você vai conseguir perceber que nós já estamos debaixo da graça. E que a Bíblia aponta para a gente uma ordem dada da parte de Deus. Ela aponta para a gente um desejo da parte do Senhor. Seria essa palavra mais correta. Um desejo da parte do Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo de Deus do Antigo Testamento, que foi invadido algumas vezes e destruído, que foi saqueado, é onde se manifestava a presença de Deus, debaixo da graça que é o que nós vivemos hoje. Esse templo ele representa exatamente cada um de nós. É isso que essa palavra em 1 Coríntios capítulo 6 fala, que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou falar por você, essa eu vou falar por você. Amém. Você consegue compreender? Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como está esse templo hoje? Hoje esse templo é um templo onde a habitação do Espírito Santo ela é diária, onde há manifestação real, onde há evidência do agir de Deus, ou de repente nós estamos falando de um templo que foi saqueado, de um templo que foi invadido, de um templo cujo aquilo que era mais precioso foi tirado de dentro dele. E o que é mais precioso de dentro do templo? A presença de Deus. Porque quando a gente fala muitas vezes sobre o que foi saqueado de dentro dele, a gente pensa muitas vezes que são o ouro e a prata. Mas na verdade o que havia de mais precioso dentro do templo de Deus era a presença do próprio Deus. E eu quero falar com você hoje sobre a reconstrução de Deus. E quando a gente fala sobre reconstrução, o primeiro ponto que você deve adotar é a fé no construtor. Se você está falando de uma reconstrução, o primeiro ponto que você tem que observar é a fé no construtor. A gente adquiriu um imóvel e eu estou fazendo uma construção. Imagina se eu fazendo a construção não deposito confiança nas pessoas que estão construindo. Imagina isso. Então quando a gente fala sobre construção, a reconstrução de Deus em nós, o primeiro ponto é que nós temos que ter fé nesse construtor. Em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia fala que pela graça sois salvo, pela graça sois salvo por meio de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. Então nós temos que ter fé no construtor. Fé no construtor. Se você não tiver fé naquilo que Deus pode fazer, você vai ficar aí no mesmo lugar. Se você não tiver fé naquilo que pode fazer, você vai vir até aqui no domingo. Você vai sair, e daí ele vai dizer assim: rapaz, que legal, olha hoje, poxa, falei com os irmãos, foi muito legal o culto. Aí sabe o que vai acontecer? Amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer amanhã? O mesmo que você fez uma vida inteira. Por quê? Porque você escolheu não mudar, você não está sem fé no construtor. De repente você fala assim: não, o irmão deu um testemunho lá, foi uma bênção. Conversei com uma irmã, a irmã falou para mim: nossa, que maravilha. Mas você nunca vai viver essa maravilha. Porque talvez você não permita ou que Deus faça aquilo que tem que ser feito. A gente está falando de reconstrução. Você tem que ter fé no construtor. Quando a gente fala sobre acreditar, e dessa leva no coração, aquilo que você acredita vai determinar aquilo que você vai viver com Deus. Entendeu? A medida da sua fé vai determinar aquilo que você vai viver com Deus. Isso é lógico, isso é natural. Uma pergunta simples e básica. Qual o testemunho que você tem hoje carregando dentro de você? Se a gente tivesse a oportunidade de passar o microfone para cada um de nós aqui nesse ambiente, qual seria o testemunho que você contaria? Eu estou falando sobre reconstrução. Eu estou falando sobre fé.
Eu quero te encorajar a você permitir com que esse depósito de fé seja depositado no seu coração da parte do Senhor hoje aqui nesse lugar. Porque senão o tempo vai passar e você não vai sair do lugar. O tempo vai passar e você não vai ter sua vida transformada. O tempo vai passar e você não vai ver sua casa transformada. O tempo vai passar e você vai continuar com aquelas situações impossíveis de ser resolvidas. Por quê? Porque faltou fé. Porque faltou você permitir que Deus faça essa reconstrução. Infelizmente, aquilo que a gente acha que a gente pode resolver, a gente continua metendo a mão. A gente seleciona aquilo que Deus pode fazer. Não. A gente seleciona aquilo que a gente seleciona aquilo que a gente vai fazer e a gente tenta selecionar aquilo que a gente quer permitir que Deus faça. Então, se é aquilo que eu posso fazer, eu não meto Deus na jogada. Eu faço. Sim ou não? Sim. Mas aquilo que eu não consigo, que é impossível de resolver, aí essa não. Eu falo, não, Deus, aqui, o teu trabalho está aqui. Daqui para cá, Deus não te mete e deixa comigo. Mas aquilo que eu não consigo, Deus, não. Aí o Senhor sabe, a gente faz aquela oração apelativa, né? Deus, o Senhor está vendo. Eu nem te incomodo tanto, nem oro tanto por... Né? É a barganha que a gente faz. Eu nem oro, eu nem te peço as coisas. Eu acho muito legal quando eu converso com algumas pessoas. Eu vejo que elas são muito mais santas que eu, sabe? Elas têm muito mais Deus do que eu. Mas muito mais Deus, cara. A ponto dela falar assim para mim, não, eu nem peço nada. Só agradeço. Entendeu? Eu fico assim e falo, cara, ela não entendeu. Sendo sincero com você, talvez você já tenha tido essa conversa. Eu estou falando exatamente contigo. Entendeu? Não é aquela, senão não é com você nada, pessoal. É pessoal, é contigo. Se você já teve essa conversa comigo, é contigo que eu estou falando. Ou se você já teve essa conversa com outra pessoa, é contigo que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eu só agradeço. Você é muito bom, meu irmão. Eu não sei nem como você ainda pisa sobre esta terra. Eu devia te olhar você flutuando. Ela vai, irmão, que flutua. Você entendeu? Querido, você é filho. Querida, você é filha. Filha que tem pai, pede. Filho que tem pai, pede. Repita comigo assim, eu peço. Então não minta, peça a partir de hoje. Para com esse negócio de só agradecer, porque está errado. Está totalmente errado. O mais novinho acho que é ele, né? Tem o quê? 2 anos? 1 ano. 1 ano, né? Já fala algumas coisas, né? Mas quando vê uma comida, né? Ou seja, só com gesto já pede. Está pedindo para o pai e para a mãe. Às vezes nem para o pai e para a mãe. Se a gente estiver comendo do lado, né? Bichinho é bom de boca, ele já... Entendeu? Mas para você entender como é que você, que é filho e filha, não vai pedir para o seu pai. Então pare com esse negócio de separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Pare nesse negócio de separar o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Porque você limita o agir de Deus na sua vida. Ah não, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou tomar um copo d'água e falar assim, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um copo d'água. Se você quer ter esse relacionamento com Deus, Deus te abençoe. Mas o que eu estou dizendo para você é a oração diária que vai te levar a isso. Entendeu? É uma vida de comunhão com Deus que vai te levar a isso. A todos os dias de manhã apresentar teu dia para Deus. A dizer que Deus pode fazer da forma com que Ele quiser. A dizer com que Ele guarde teu coração, com que Ele blinde teu coração. A pedir para Ele para que Ele cuide dos seus familiares. A dizer para Ele que Ele cure pessoas que você ama, para que Ele cure você. Você entendeu? Ou seja, para isso, você tem que ter fé no construtor. Porque quem não tem fé no construtor não vai pedir para o Pai. Ele vai entender que Ele só agradece. Não, já tenho mais do que eu mereço. Falo, Senhor, a oração que eu tenho, a vontade que eu tenho é botar a mão na cabeça. Falar, Senhor, se o Senhor quiser dar para ele, dá para mim, Senhor. Ele não quer. Entendeu? Dá vontade de pedir por ele. Eu, não, já tenho mais do que eu mereço. Eu falo, meu Deus. A vontade que vem no meu coração, fala assim, não, pera, bora fazer, meu irmão. Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Aí você vai falar com a pessoa, ela não quer. Entendeu? Se você tiver oportunidade de conversar com alguém que fala que só agradece, fala, meu irmão, então vamos orar nós dois. Segura na minha mão aqui. Ela vai segurar na tua mão e fala assim, bora fazer uma oração. A gente vai orar hoje para tudo aquilo que Deus queria dar para ti, Ele dá para mim. Vê se a pessoa vai fazer. Não vai. Ela vai fazer? Eu vi um vídeo uma vez daquele pastor Cláudio Duarte, né? Que ele falava que o casal queria separar. Vocês já viram esse vídeo? E ele fala assim, quer separar, meu irmão? Vou falar contigo no final do culto. Falei, meu irmão, vamos fazer uma oração aqui. Vamos. Senhor, mata ele, Senhor. Aí o pessoal, o cara aí, meu irmão, o cara esboga, mata, Senhor. Ele prometeu lá, eu estava lá, ele falou até que a morte separa, então mata que ele separa. Tu acha que o cara fez essa oração? Quando terminou o culto, ele falou,
Terminou a conversa com o cara já estava para a mulher. Mas é a visão franca, né? Que a gente não quer fazer. Entendeu? Então, um ponto para você permitir com que haja essa reconstrução dentro de você é você ter fé no construtor. Se você não tiver essa fé, você não vai viver realmente o extraordinário de Deus. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu já orei para Deus uma vez, eu vou confessar para vocês aqui meu erro. Eu sei que a Bíblia diz lá em João, né? É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria ter o dom de converter as pessoas. Entendeu? Eu estou falando com você que de repente ora por alguém que ainda não se converteu. Eu queria ter o dom de converter as pessoas. Irmão, quer ver Deus assim? Quer ver metade de Macapá ser salvo? Deus dá um dom desse. Meu irmão, vai falar, as pessoas vão se converter. Nenhum de nós tem esse dom. Você chegou até esse lugar, de repente, eu falo para você, só o Espírito Santo, por meio do toque dele, vai te levar para esse lugar de convencimento. Só por meio do toque dele você vai entender decisões que você tem que tomar na vida. E a partir dessas decisões que você toma hoje, aqui nesse lugar, eu falo para você, a partir de hoje, viva uma vida de fé. Você tem que ter fé no construtor. Sem fé no construtor, você não vai avançar. Sem fé no construtor, você vai continuar igual o povo que nós acabamos de ler, o povo de Judá. Entendeu? Você vai apontar para Satanás, dizendo que as coisas são dele, quando na verdade é consequência das suas ações. E mais uma vez a gente não assume responsabilidade e terceiriza, dizendo, opa, estou vivendo isso. Não, meu irmão, isso é coisa do cão. Entendeu? Aí você fala que é coisa de Satanás e Deus falando, não, meu irmão, estou fazendo na tua vida. Amém. Eu vou falar para você, não tem jeito. Lá em Romanos 10 diz assim, né? Se você confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Incrível isso, porque quando a gente fala sobre salvação, a sua vida de fé, ela só vai ser possível você entender sobre salvação e sobre graça. Se você não entender isso, você vai continuar tendo as preocupações e pisando sobre esta terra somente com a visão de que um dia sua vida vai acabar. Mas quando você tem os olhos na eternidade, você sabe que você é estrangeiro em terra estranha, como a Bíblia diz. Você sabe que você tem uma morada celeste reservada para você. Aí você tem uma vida diferente de fé. Aí você sabe que se de repente hoje você não alcançar o exponente profissional que você quer, de repente tua empresa não virou uma multinacional e você, sabe, você fica preocupado e morre por isso, se dedica e as coisas não acontecem. Só que você é um estrangeiro em terra estranha. É algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que é absurdamente extraordinário do que Deus separou para cada um de nós. Só que para você acreditar disso, somente por meio do toque do Espírito Santo, somente por meio de um acréscimo de fé na sua vida e que você vive uma vida de fé. Aí você começa a ter os olhos na eternidade. Porque senão você vai continuar sempre desgastando a sua vida inteira para entesourar para esta terra. E a Bíblia ensina que traça, ferrugem, tudo corrói. Você não vai viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, em nome de Jesus, saia desse lugar depositando fé naquele que pode fazer. Saia desse lugar depositando fé no construtor. Outro ponto é que você não pode desanimar com as circunstâncias. Lembra do contexto que a gente desenhou aqui, do contexto bíblico? A gente está falando de um povo que está sem templo, do povo que está sem muro, do povo que era invadido, de um povo que ainda estava sob o domínio persa, de um povo que começou a passar fome, de um povo desanimado. Aí Deus tem que levantar um homem, o profeta Ageu, para encorajar todas as pessoas, é isso que a Bíblia diz? Ele vai levantar para encorajar todo mundo, é isso? Não. Levanta um homem chamado profeta Ageu para convencer os líderes da nação que é necessária a reconstrução. Você tem convencido quem? Você tem convencido quem? Aí você de repente nesse momento, você fala assim, não, mas eu convenci fulano. Eu tenho falado da palavra de Deus para fulano. Eu tenho falado do que Deus é bom para Beltrano. Eu tenho acompanhado tal pessoa. Você pode falar tudo isso para mim sem problema nenhum.
Mas a pergunta que eu faço para você, você tem se convencido disso? Porque estamos falando da reconstrução de Deus. Se você não tiver convencimento, como é que você vai convencer outras pessoas? Se você não tiver convencimento, como é que sua vida vai ser transformada? Se você não tiver convencimento, como é que você vai viver algo novo de tudo aquilo que você já viveu? Então se permita receber esse toque. Porque não desanimar com as circunstâncias, a gente acaba olhando somente com os olhos naturais. A gente acaba olhando somente com aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas a fé no construtor, ela permite com que a gente veja os olhos espirituais. Eu já tive situações de olhar com os olhos naturais, ver que era uma tragédia anunciada. Não tem jeito. Sinceramente, não precisa levantar a mão, mas de repente isso pode ser um exemplo da tua vida. Você olhar para algo muito difícil e assim, não tem jeito. Você desanima. Sim ou não? Mas com essa fé, se for Jesus, minha irmã, pode entender que. Mas com fé no construtor você vai viver algo diferente. Então eu falo para você hoje, mesmo diante das circunstâncias e adversidade, porque todos nós passamos por adversidade, irmãos. Todos nós. Eu contei um dia um testemunho aqui para vocês de uma irmã que eu fui num velório e o filho estava morto no velório. O filho estava no caixão. Pegava para aquela mulher e via aquela mulher rindo. Eu não gostava desse menino. Conhecia muito bem, mas o testemunho que eu já sabia dela era que era uma mulher de Deus e tal. Uma convicção exata no discurso e nos olhos daquela mulher. Ele está lá, daqui a pouco a gente se encontra. Você entendeu? Daqui a pouco eu tenho X anos, não sei quantos anos ela tinha. Deve ter seus 70 e poucos anos lá. Tá? Daqui a pouco a gente se encontra para viver uma vida eterna junto. Ele está lá. E ela falava da reconciliação dele com Jesus. Daqui a pouco a gente se encontra. E daqui a pouco, eu Juninho. Era Juninho. Você entendeu? Ou seja, você não pode desanimar com as circunstâncias. Você não pode deixar com que essas circunstâncias impeçam de você viver realmente algo diferente e extraordinário que Deus quer fazer. Pega aquele problema que você acha impossível hoje, aquilo que é muito difícil, aquilo que você acha que não resolve, e bota nas mãos do Senhor. Eu lembro que eu já tive a oportunidade de pregar Cristo, eu não prego religião, não prego ser crente para ninguém, não prego ser evangelho para ninguém. Mas tive a oportunidade de apresentar Jesus para algumas pessoas. Eu falava para a pessoa assim, cara, experimenta. Não, porque... Só experimenta. Experimenta aí e vê. Se tu permitir não acontecer isso, pode me chamar de mentiroso. Eu boto a responsa no... Aí eu vou para casa e falo, Deus, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor viu o que eu falei lá, Senhor, em nome de Jesus, toca ele, para que ele viva algo diferente, para ele não me chamar de mentiroso. Mas é exatamente isso. Não desanime diante das circunstâncias. Eu te faço um convite hoje para você pegar o seu problema impossível e colocar diante do Senhor aqui nesse lugar. Tenha fé nesse reconstrutor. Tenha fé nesse reconstrutor. Eu te convido hoje a colocar esse problemão, de repente, que você carrega há muito tempo, ou que carrega pouco tempo, para você colocar diante do Senhor. Porque você não pode fazer, você pode resolver? Deus pode. Deus tudo pode. Então acredita. Permite com que haja essa reconstrução na sua vida, em nome de Jesus. E o aspecto talvez que seja mais difícil é que é necessário destruir o que está construído. Aí, rapaz, isso aí dói. Entendeu? Porque quando a gente fala assim, Deus pode fazer, todo mundo, aleluia, né? Amém. Permite que o construtor tenha fé, amém, vamos. Só que às vezes tem que ser destruído aquilo que será reconstruído. Porque a gente faz construções segundo a nossa vontade. Mas Deus quer fazer algo diferente. Então Ele tem que destruir o que nós construímos para que Ele possa construir
da forma dele. Porque, entenda, você está no lugar hoje que se você olhar para o chão tem alguns furos. Entendeu? Esse lugar, quando nós viemos para cá, ele era cheio de divisórias. Entendeu? Que o Alan e a Aline, na época, destruíram porque eu estava com Covid, isolado e não podia descer. Eu olhava eles da varanda, a gente morava bem ali. Então esse lugar que você está, foi feita uma reconstrução nele. Entendeu? Uma reconstrução para nós celebrarmos e adorarmos Deus como igreja. Eu posso olhar para você e falar assim, nesse lugar foi feita uma reconstrução de Deus. Então, nos momentos de dificuldade, de você perceber que existem fortalezas ou gigantes que você deu casa para que fossem levantados dentro do seu coração, você lembra exatamente desse lugar. Se você quiser orar, pode ligar para mim, ligar para Carla, se você não tem chave, que a gente abre aqui, você vem orar exatamente nesse lugar para você fazer essa oração. Deus, esse lugar foi reconstruído segundo a tua vontade. Então faz exatamente isso na minha vida. Irmãos, dói. Sinceramente, muitas vezes vai doer. Sabe? Semana a gente brincava e eu falei, não lembro onde foi, sobre o mertiolate, né? Lembra? Quem é da época do mertiolate aqui? O que doía, porque parece agora que nem dói mais, né? Ah, não dói mais e tal. Mas esse de hoje não sara, o da nossa época sarava, era, né? Entendeu? Mas brincadeira, eu falo isso, os médicos ali ficam agoniados, né? Porque eu nem sei se a química é essa. Mas é para você entender, é só para você entender que muitas vezes para você ser curado vai doer. Entendeu? Para que essa reconstrução seja feita na sua vida, muitas vezes vai doer. Deus tem falado muito comigo, a gente está numa obra lá na Guarda Casa, e eu cheguei numa casa que as esquinas dela, ao invés de ser viga de concreto, eram viga de madeira. Como é o nome? Flechal, né? Flechal, pilar, sei lá qual é o nome que dá. E elas tinham uns pregos nela para poder funcionar como se fosse uma viga. E quando a gente abriu, estava tudo podre. Ou seja, agora não, mas daqui a um tempo ia ter problema. A casa podia cair, enfim, alguma coisa nesse sentido. E foi necessário tirar essas vigas de dentro. Entendeu? Foi necessário arrancar, tem que fazer buraco, tira da parede, quebra. Entendeu? Eu pensei que eram só 4 pilares, agora são 11 que a gente teve que mudar. Eu falo, meu Deus, né? Sangrando, como diz. Mas é para você entender que reconstruções, muitas vezes vai cavar em lugares que você não imagina. A gente ia quebrando a parede, tinha madeira. Não, tem que quebrar, tem que tirar. Senão apodrece lá dentro, racha a parede. Entendeu? Então quando você permite que Deus faça, Ele faz a obra perfeita dentro de você. Ele faz aquilo que Ele quer. Que às vezes pode ser oneroso para você. Você entendeu a analogia? Entendeu? Pode ser oneroso para você, mas é o certo a ser feito. No momento vai doer, vai ser difícil. Está fora do meu orçamento o que tinha que fazer. Mas é necessário que faça. Permita. Olhando aqui, eu conheço os senhores, não de uma forma íntima, a maioria dos senhores e senhoras, mas muitos aqui eu conheço de uma forma pessoal. Eu não acredito que tenha algum traficante aqui entre nós. Entendeu? Mas que você imagina que de repente um traficante se reconciliou com Cristo. Entendeu? O cara é traficante, mas traficar, matou gente, sei lá, e se reconciliou com Jesus. Ou entregou a vida para Jesus. Ele vem e vai sentar bem aqui. Qual é a fonte de renda do traficante? Qual é a fonte de renda do traficante? Vender droga. Mandar matar os outros, eu acho que deve ser isso. Só que ele se reconciliou com Cristo. Ele pode continuar na fonte de renda dele? Não. Vai doer para ele? E, você entendeu? Ele vai ter que tirar os flechar de dentro da parede dele, de madeira. Vai ser oneroso para ele. Então, para essa pessoa, eu estou falando hoje, talvez seja uma realidade de alguém que é dentro por essa porta daqui a pouco. Ou daqui a um mês, daqui a 2 semanas, a gente não sabe. Vai ser oneroso, vai ser dispendioso, vai ser dolorido para ele. Que tem uma atividade ilegal e agora se entregou a vida para Jesus, ele tem que mudar. Entendeu? Mas é a reconstrução que ele vai passar. E estamos entre igreja, é uma reconstrução que talvez alguns de nós sejam levantados por Deus para ajudá-lo. Ser uma ferramenta de Deus na vida desse homem. Que faltou comida, que faltou alguma coisa. Não, meu irmão, permanece firme, bora lá. Eu tenho feijão, não tenho dinheiro não, mas eu tenho um feijão aqui e vou te dar. Um feijão com uma cebola. É assim que funciona. Reconstrução. Fé no construtor.
entendeu? Permitir essa reconstrução. Destruir o que está construído. Então, quando eu falo sobre traficante, é mole para a gente olhar e falar assim, não, mas é o traficante, né? É ou não é? É o traficante. Mas e o corrupto? E o corrupto que tem empresa e vai fazer um negócio lá com o governo? E ao invés de receber 100, recebe 120. É corrupção. Tem consequência diferente, mas é pecado tanto quanto o traficante. Porque está corrupto. Está recebendo dinheiro indevido. Entendeu? Está abordando as pessoas de forma indevida. Aí de repente chega aqui um empresário que é corrupto e se depara com uma verdade dessa. Aí o que vai acontecer? Tem que se arrepender dos maus caminhos. Vai ter que fazer o caminho de volta, vai ter que fazer uma reconstrução. Vai ser oneroso para ele? Vai. Vai ser oneroso para ele? Vai. Você entendeu? Você entendeu? Mas ele não pode desanimar. Tem que permitir com que Deus faça essa obra. Mas para ele vai ser necessário destruir para que seja feita uma reconstrução. Ele tem que largar a corrupção. Nós temos que largar a corrupção. Um gato de energia. Nós sempre água, a internet, chupa-cabra, sei lá o nome do negocinho que puxa um monte de canal. Isso é legal. Entendeu? Lá em casa a gente tinha o DVD pirata. Hoje em dia eu acho que nem vende DVD na rua, assim o pessoal vende DVD, eu acho que não mais, né? De filme, que não mais, né? Sou da época do DVD pirata. Lá em casa a gente tinha um monte. Um monte. Não, irmão, um monte. A gente tinha catálogos. Filme infantil, aí tinha um case que chama, né? Filme não sei o que, drama, tá, tinha o case. Mas era um monte. Aí eu me converti, eu falei, caramba, cara, tá errado isso. O que a gente fez? Jogou fora. E o lixeiro achou e até ganhou uma grana. Vou dizer assim, mais uma boa grana. A gente jogou fora porque tá errado. O cara investe no cinema, paga o ator, investe na propaganda, tudinho, aí tu vai fazer uma cópia e tá errado. O cara lucrando lá porque não deve. Posso dar outro exemplo? A roupa pirata. Você entendeu o que eu falei? A roupa pirata. Irmão, tu tem grana de comprar uma camisa Lacoste, eu vou chutar aqui. Tem grana para comprar uma camisa Lacoste? Não. Tu não usa o pirata, meu irmão. Tá errado. É tão crime quanto, entendeu? É crime, querido. O corrupto lá que está subornando o Estado. É crime também, tá errado. O cara investe na marca, criou uma marca, de repente está na segunda, terceira geração do cara, ele investe em propaganda, paga o tenista para fazer propaganda dele, aí tu vai e compra uma roupa pirata. Tá errado. Tá errado. Você entendeu? Amém. Você entendeu? Tá errado? Você entendeu? Eu falei Lacoste, mas todos os outros, Adidas, Tommy, Nike, tudo isso é pirata, é crime. Só para você entender. Reboque. Entenda isso, porque tá errado. Eu lembro que num dilema desse, um dia, eu ganhei um presente. E ganhei um presente, era uma camisa muito bonita de um time que eu gosto bastante, que era do Remo. Eu entrei no dilema. E quando eu ganhei o presente que eu fui olhar, eu vi que a bicha era falsificada. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu vou jogar no lixo. Eu conversei com a Carla sobre isso. Aí fiquei naquela, poxa, mas será que... Mas não fui eu, e será que eu estou fomentando e tal? Pô, mas foi um carinho e tal. Me questionei bastante sobre a camisa e usei a camisa para jogar bola. Então, até hoje eu acho que ela está pela minha gaveta lá em casa, eu jogo bola com a camisa. Colega, o senhor não dê causa, o senhor foi uma pessoa muito querida que me deu com muito carinho. Mas para você ver o dilema que eu passei, porque lá em casa a gente não aceita. Eu já fui no bate-palma, já comprei o do bate-palma. Aqui não é bate-palma, né? Aqui é o microfone. Mas em Manaus o cara fica assim, ó. Entra aqui que tu compra e tal. Eu já comprei lá a roupa no bate-palma. E no bate-palma tu vai e o cara, né? É Nike, é Adidas, é não sei o que e tal. E eu lembro que uma vez eu fui no bate-palma e eu tava passando lá, o cara, não sei o que. Eu falei, caramba, short pra bola, eu tô sem. Aí eu fui lá com o cara, eu falei, meu irmão, quanto é que tá esse short aqui? Aí eu vi o short de costa, não tanto. Quando ele puxou tinha uma marca. Eu falei, cara, poxa, mas tem a marca aí. Ele falou, não, mas essa marca sai. Eu falei, sai mesmo, sai. O cara foi lá com a unha, tirou a marca. Eu falei, deixa eu ver dentro do short. A etiqueta tava tipo uma loja do Paraná. Eu falei, não, isso aí eu vou comprar. Tira a etiqueta aí, tira. Aí eu comprei, pra jogar bola. Oi? Ainda tem esse negócio, né? O cara, pois é. Entendeu? Então assim, se você não tem condições de ter, não tenha. Entendeu? Tenha, cara, não vá evidenciar na sociedade algo que você não tem condições. Posso dar uma notícia para você que talvez você não saiba? Posso dar uma notícia? Você não fica mais bonito por causa de um símbolo. Você
pode tentar demonstrar o que você não é, mas mais bonito não fica. Você pega na palavra de Jesus, é necessário nascer de novo. Lembra disso? Quando você botar um negócio, entendeu? Você não vai ficar mais bonito. Fica no Photoshop, não sei o que, no filtro que o pessoal bota. Não vai ficar mais bonito. Então larga disso. Chega em casa hoje, não, vou resolver isso. Queima, meu irmão. Comprou? Joga fora, queima. Não, vou dar para quem não sei o que, queima, querido. Joga fora. Deixa essa maldição entrar na tua casa. Entendeu? Serve para sapato também, tá? Você sabe que tem que falar tudo? Entendeu? Calça, boné, tudo. Tudo. Relógio. Entendeu? Também. Roupa íntima também. Entenda isso. Entenda isso. Amém. Amém? Então, tem que destruir o que está construído. Destruir o que está construído. Lembra que a gente falou de desobediência e incredulidade? Lembra disso? Ao longo da nossa vida inteira, a gente toma algumas decisões. E a gente coloca a certeza dentro do nosso coração. Amém, meu filho? Deus te abençoe. Tá mais crente que muita gente, tá vendo? As certezas que você carrega hoje, elas podem não ser do Senhor. Entendeu? Um pedido de perdão, uma reconciliação para quem te ofendeu, talvez seja o mais difícil que a gente viva. A pessoa te ofendeu, você entendeu isso? A pessoa te ofendeu e você liberar perdão para ela. É muito difícil. Se você nesse momento falou assim, não, para mim é... Irmão, meu Deus, eu não sei se você está fazendo a análise correta, é difícil. Entendeu? Só que a Bíblia ensina sobre isso. Ela fala assim, aquilo que você oferta para Deus, se você souber que teu irmão tem algo contra ti, irmão, não é nem ofensa, mas se tu souber que teu irmão tem algo contra você, ainda que você não tenha dado causa, deixa a tua oferta diante do altar, vai lá, se reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a oferta para Deus. É isso que a Bíblia ensina. Entendeu? Então sabe aquela mágoa que você carrega de estimação até hoje? Hoje também é dia de você se libertar dela. Para que você permita essa reconstrução do que Deus quer fazer em você. Sabe? Eu sei que esse tema ele é cascudo. Mas é exatamente contigo que eu estou falando. Se você está se incomodando e falando, cara, mas ele não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Ela diz que você tem que fazer isso. Entendeu? Então hoje, não deixa passar de hoje. Faz aquela ligação que você não teve coragem de fazer durante alguns anos. Ou então faz aquela visita que você não teve coragem de fazer durante algum tempo. Entendeu? Chega lá e se acerta. Permita essa reconstrução de Deus em você. Viva o extraordinário. Viva esse extraordinário. Não é o tema dessa mensagem, mas a Bíblia fala sobre verdugos, que são atormentadores, para uma pessoa que não perdoou uma dívida pequena quando comparada à dívida que ele foi perdoado. Então, se você na reconciliação com Cristo, você consegue compreender o tamanho do quanto que você foi perdoado, entendeu? E de repente não quer perdoar algo que teu irmão fez contra você, você está suscetível à atuação de atormentadores, chamados verdugos. Entenda isso. Isso é espiritual, cara. Está na Bíblia. Aí de repente você está atormentado, vida turbulenta e não sabe por quê. Perdoa. 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 Ah, mas o meu caso foi um estupro. Libera perdão, meu irmão. Sei que é difícil, cara. Eu fui aliciado na infância. Já falei isso aqui algumas vezes. E eu perdoei. Um dia eu acordei chorando, não lembrava disso. Acordei e falei com a minha esposa. E falei para ela e liberei perdão para aquele ofensor. Você tem que perdoar. Nós temos que, para ser libertos em Cristo, nós temos que liberar perdão. Entenda isso. Se você continuar carregando essa ausência de perdão dentro do seu coração, você não vai ser. Você não vai permitir com que essa obra seja completa. Escolha perdoar hoje aqui nesse lugar. Amém. E, por fim, a ausência de entendimento nos atrapalha. Eu queria que você lesse aí, você está com a Bíblia aberta. Quem não tiver, é só olhar para cá para frente. Nesse capítulo 2 de Ageu, no verso 17, diz assim, ó. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Quem está falando isso é Deus. O mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim. Declara o Senhor. Gente,
Todas. Todas. Sem exceção. Todas. As suas dificuldades Deus conhece. Sem exceção. Mas tem decisões que você tem que tomar que Ele não vai se meter. Entendeu? Toque. Ontem eu vou usar teu nome, tá? Ontem eu estava conversando, estava na casa do Enzo da Rafa, e a gente conversava sobre entregar a vida para Jesus, e este abençoado me trouxe a seguinte notícia. Eu falei, cara, teve uma vez que a gente estava conversando e pregando, cara, eu tinha certeza absoluta que tu ia converter a Cristo naquele dia. Tinha certeza. Mas certeza. Eu fiz o apelo, eu olhei, estava assim, tu não veio. E a segunda vez e a terceira. Ele falou, cara, eu vou te falar um negócio. Eu falei, cara, eu estava uma hora orando. Se eu falar errado, tu me corrige. Eu estava uma hora orando assim, cara, irmão, você tinha um negócio. Eu falei, rapaz, que onda é essa? Meio que É sério, tô mentindo? Eu senti, fui sentir, eu falei, meu irmão, bicho. Um toque de Deus, meu irmão. Entendeu? Às vezes você está num determinado lugar e você sente a presença de uma forma tão real, às vezes você chora. Não sei se você já passou por isso. Você chora e fala, isso aqui é Deus. É um toque de Deus. Entendeu? Se permita, não tenha medo. É Deus, querido. Deus. Se você está vivendo algo, às vezes, dentro de casa, aí, entendeu? E tem uma manifestação, te dá susto, angústia. Isso não é de Deus. Mas quando você recebe um toque, você vê a presença, sabe? Isso é Deus. Cabe a você permitir que Ele faça a obra, que Ele dê continuidade da grande obra que Ele quer fazer na sua vida. Você entendeu? Então, a ausência de entendimento, ela nos atrapalha também. Aí você olha vivendo determinadas circunstâncias ruins. Aquilo que eu falei no início, você fala assim, não, é uma coisa do cão. Aí Deus olha para Satanás, né? Tem nada a ver comigo, meu irmão. Não mete nessa aí, não. Tenho muita fatura na minha costa. Esse boleto aí não é meu. Você entendeu? Ou seja, se você não conseguir compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai continuar terceirizando a sua responsabilidade, dizendo que está sendo atacado, e não está. É só consequência das suas decisões. Porque as nossas decisões trazem consequência. Lembra que eu falei do traficante, da agora? Qual será a consequência sobre a vida do traficante? Que manda matar, que destrói famílias, uma consequência enorme. A do corrupto lá que eu falei que assedia, é um outro tipo de consequência. Entendeu? Mas quando eu olho sobre a gravidade, é lógico que eu consigo ver que existem gravidades diferentes. Mas todos os dois estão suscetíveis à consequência. Quando você escolhe botar uma roupa pirata para dentro de casa, não, eu vou comprar roupa e vou financiar isso daí. É uma consequência também. Eu dei exemplo de pirataria. Um telefone que hoje eu nem sabia disso, cara. Estão inventando os telefones clone agora, né? É a marca, é a capa do celular, mas é outra coisa dentro. Eu falei, meu Deus, aonde que estamos chegando? Entendeu? Ou seja, você vai arcar com essa consequência também. Então, a ausência de entendimento do que é errado, por isso que eu falei de boné, calça, short e tal. Porque se você não entender isso, você vai continuar no erro. Você vai construir algo, não, mas é só um copo da... Como é o nome daquela marca que é bacana de copo de inox? Hã? Vocês sabem tudinho, vocês têm em casa? Não, mas se você... Não, eu quero saber do original e do fake news. Mas até isso, cara, tem uma marca lá, é só para você entender. Oi? Olha, Carmen Stefas a outra. Oh, meu Deus, é outro nível. Não, é para envergonhar, Oi? Copo Stanley, é. Olha aí, ó. Queira Deus que seja do... Oi? Olha aí. Não, irmão, não precisa justificar não, irmão. Só para... Entendeu? Mas brincadeiras à parte, é só para você entender que, sabe, o quanto que muitas vezes a gente atrapalha aquilo que a gente vai viver. A gente mesmo atrapalha. Por quê? Porque você não consegue ter entendimento. Você acha que é certo, você acha que não tem nada a ver. Ou maldição, meu irmão, ou maldição que plantaram dentro da igreja. Nada a ver, meu irmão. Né? Não, mas o pastor falou, não, coitado dele, não, nada a ver. Entendeu? Vai ver na Bíblia, irmão, ver se não tem nada a ver. Confirma na Escritura Sagrada, ver se não tem nada a ver. Entendeu? E essa ausência de entendimento, ela literalmente, ela vai te impedir de viver essa reconstrução com Deus. Então que hoje
aqui nesse lugar a gente escolha tomar decisões. E você saia desse lugar encorajado. Se sair daqui meio, como é que chama? Encorujado, como dizia meu pastor. Sabe como é encorujado? Você sabe meio assim, ó, sabe? Cabisbaixo, encorujado. Poxa, essa palavra, eu acho que ele sabe da minha vida e está falando de mim. Você sair daqui, glória a Deus, só volte. Entendeu? Para continuar saindo daqui desse lugar. Mas se você tomar decisões saindo daqui de confronto, você vai ver algo diferente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Só para parecer que está acabando, que isso aqui era só a introdução. Vem mais 5 livros. A gente não falou, e eu falei com você, o tema dessa mensagem é a construção de Deus, é isso? Pronto. Todos nós construímos algo dentro do nosso coração. Coisas estão construídas que são do Senhor, coisas que são de nós e coisas malignas. Entendeu? Ou seja, podem existir dentro dos nossos corações 3 tipos de construção diferentes. As que são de Deus, louvado seja o Senhor, que Deus abençoe. Mas as nossas construções, contrárias ao que o Senhor quer, e as construções malignas, elas têm que ser destruídas hoje aqui. Entendeu? E só cabe a você tomar decisões que vão te levar a um lugar diferente. Aí nesse momento você pode estar se questionando e falar assim, eu não estou sentindo arrepio, eu não estou sentindo aquele vai e volta, né, que o irmão sentiu. Mas você não pode viver pelo que você sente. Se você for viver pelo que você sente, via de regra você vai experimentar falência, você vai experimentar dificuldade, você vai experimentar, via de regra, impulsos, decisões que você vai se arrepender depois, e vai se arrepender profundamente. Entendeu? Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós temos que viver pelo que nós acreditamos. E viver pelo que acredita é justamente isso que é a fé no construtor. E eu te convido a fechar os olhos, por favor. Eu quero que você feche seus olhos para encorajar aqueles irmãos que, como eu disse, estão mais tímidos, estão mais acomedidos. E eu quero fazer uma pergunta hoje aqui nesse lugar, que é uma pergunta franca e sincera. É uma pergunta franca e sincera para pessoas com coração sincero. Para pessoas que querem experimentar de uma reconstrução, de destruição daquilo que não vem do Senhor, que está dentro de você. Eu quero saber se existe alguém entre nós e gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que é necessária para que você adentre nesse caminho do Senhor. Então, se alguém gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a dar um passo aqui na frente.